A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por esse momento da gente poder se comunicar. Agradeço ao Senhor pela vida, pela saúde que Ele tem dado a cada um de nós e também por esse momento a gente poder compartilhar através desse pequeno vídeo. Eu me sinto muito bem em comunicar com os irmãos nesse momento. Para mim é um grande prazer. Enquanto a gente está proibido, de se reunir, a gente pode compartilhar com os irmãos. Já deveria ter feito isso há um bom tempo, achando que isso seria mais curto, essa quarentena, mas infelizmente passou daquilo que eu esperava. Mas vamos lá, graças a Deus por vocês, espero que vocês estejam bem, estejam alegres, estejam felizes com Jesus, que Jesus esteja trazendo alegria na sua vida. Amém, queridos? Queria compartilhar com vocês uma pequena palavra baseado na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, até o versículo 4. Acompanhe a leitura, por favor. Diz assim o apóstolo: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aí ele completa no versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Nós sabemos que esse versículo 4 está atrelado aos 3 primeiros, Que nós, em hipótese alguma, receberemos a manifestação de Cristo sem que primeiro a gente tenha tido ou tenha buscado a ter a vida consagrada a Ele, buscarmos ter a vida do alto, como o apóstolo disse, se já ressuscitastes. Ele foi bem claro, nós somos novas criaturas, nascemos de novo em Cristo Jesus. Então a condição é essa: se você nasceu de novo, se você ressuscitou com Cristo, você tem que pensar nas coisas lá de cima, onde Jesus Cristo está entronizado. Então, queridos, uma vez que Cristo está entronizado, Ele está nos céus, está à direita do Pai, aguardando aquele grandioso dia, em que Ele virá em glória para buscar a sua igreja. E o apóstolo diz que nós devemos nos fixar nas coisas do alto, não nas que são da terra. Então é importante que nós nos lembremos disso, que nós temos uma vida terrena, o nosso trabalho, nossos afazeres, nossas famílias, nossos irmãos, a igreja, mas que o mais importante de tudo isso é a nossa vida com Cristo, a nossa vida de comunhão com o Senhor Jesus. Se nós não tomarmos cuidado, rapidamente somos seduzidos pelo sistema deste mundo. A gente não se alegra, a gente não canta mais, a gente não glorifica mais, a gente não adora mais. Mas Paulo disse, você é ressuscitado, você nasceu de novo. Então você tem que pensar nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Essa palavra assentado tem a ver com estabilidade. Jesus tem estabilidade no seu trono. E a palavra disse que Jesus orou ao Pai, dizendo, Pai, para que onde eu estiver, eles estejam também. Então nós temos um chamamento de Jesus Cristo para estarmos com Ele. Amém, queridos? Então nós precisamos separar a nossa vida no dia a dia, o nosso trabalho, nossos afazeres, família. Nós temos que
permitir que isso, né, não venha tirar a nossa comunhão vertical com o Senhor. Porque é desejo de Jesus que nós estejamos assentados com Ele. Então nossas mentes, como Paulo disse, devem estar em Cristo. Nossos pensamentos devem estar em Cristo. Devemos fixar nossas mentes nas coisas lá de cima, né? Deixar que as nossas atitudes sejam determinadas pelas coisas de cima. Ou seja, como o apóstolo Jesus, na verdade, ele disse que todos nós temos que ter o mesmo sentimento. O apóstolo disse, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, as atitudes que praticamos devem estar atreladas à vontade de Jesus, à vida de Jesus. É isso que Paulo queria dizer. Se você ressuscitou com Cristo, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 16, a parte B, ele disse, mas vós tendes a mente de Cristo. Não é verdade? Então nós podemos nos alegrar por causa disso. Nós não somos sujeitos, não estamos escravizados ao sistema terreno. Nós temos um sistema divino, né, onde Jesus está assentado, onde ele está entronizado, e nós estamos agora amparados pelo poder e pela glória do Senhor Jesus. Nós temos a sua mente. Devemos pensar como ele pensou, ou como ele pensa, não é? Então, queridos, quando a gente medita nessa palavra, a gente chega à conclusão. Nós temos duas opções. Para resumir, né? Duas opções. A gente vai pensar nas coisas terrenas ou vai pensar nas coisas divinas, né? Ou vai pensar nas coisas divinas. Então a palavra do Senhor deixa bem claro o que a gente vai decidir, o que vamos fazer, né? O que vamos resolver da nossa vida. Uma vez que nós temos esse sentimento de pensar nas coisas de cima ou nas coisas da terra. Qual que é a melhor opção? Né? Qual que é a melhor opção para nós? Lógico, pensar nas coisas de cima. Ah, pastor, mas como que fica meu trabalho? Como que fica a minha família? Como que fica o meu salário mensal com toda essa paradeira? Eu quero dizer a vocês, irmãos, que se nós buscarmos as coisas do alto, né? Deixarmos de pensar numa vida terrena comum, porque nós somos nascidos de novo. Nós somos agora de Cristo, temos a semente de Cristo em nós. Nós podemos resolver, vou pensar nas coisas terrenas, trabalho, violência, governo, política, alimentação, vou pensar em proteção, ou vou pensar nas coisas superiores, nas coisas mais elevadas. É uma decisão que nós temos que tomar. Em que vamos pensar? Em que vamos exercitar os nossos pensamentos? Paulo disse, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então a nossa opção realmente é pensar naquilo que Jesus pode fazer por nós. Aquilo que na verdade que ele fez e continua a fazer por nós. Nós temos que ter o nosso olhar direcionado para Jesus. A palavra diz, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Enquanto estivermos apoiados no sistema terreno, dependendo de coisas terrenas, o Senhor não pode completar a sua plena vontade em nós. Porque Ele está assentado, Ele está estabelecido no céu, e é o desejo do seu coração que nós estejamos com Ele. Ele vai se manifestar, versículo 4 diz, Ele vai se manifestar. Não é? Também nós nos manifestaremos a Ele. Para que essa manifestação seja possível, é necessário que nós tenhamos o nosso
coração, a nossa mente, diretamente ligada ao Senhor. Pensar nas coisas que trazem proveito. O profeta disse, só trarei à memória aquilo que me faz ter esperanças. Eu estava lendo umas anotações de Charles Haddon Spurgeon, o seu livro de meditação diária. Ele fez uma ilustração, é um fato, né, pela necessidade de buscarmos as coisas do alto. Ele disse que na Suíça, no século passado, existiam famílias, existiam clãs que viviam nos vales, entre as colinas. Viviam nas partes baixas dos vales. E ali existia pântanos, existia formação de gases venenosos, inclusive ele deu o nome de um gás chamado miasma. Chamou a minha atenção para isso. Ele disse que as pessoas naquele local não tinham uma vida plena, não eram saudáveis. Eles estavam acomodados às coisas de baixo. Estavam acomodados num plano muito baixo. Se acomodaram naquela área, naquela planície, e não tinham um olhar para o alto, para as colinas. Muitos morriam, muitos ficavam com deficiência respiratória, assim dizia Charles Spurgeon. Mas chegou um momento que despertou a curiosidade naquelas famílias e começaram a olhar para os picos das colinas. Eles estavam entre as colinas, aqueles picos nevados, e começaram a sentir então o interesse, vou subir. Tomaram a decisão de subir, algumas famílias tomaram a decisão de subir aquelas colinas e se estabelecerem no alto daquelas colinas. O resultado foi extraordinário. Enquanto eles estavam no nível do pântano, no nível baixo, vivendo num nível de comodismo, olhando para as coisas fáceis, para aquilo que era viável, estavam morrendo, estavam perdendo suas vidas. Mas com um pequeno esforço, eles resolveram subir as colinas. Para surpresa deles, começaram a respirar um ar puro, um ar fresco. E isso começou a trazer cura para eles. Começou a trazer alegria para suas famílias. E todas as pessoas então que estavam no pântano, às margens do pântano, foram agora atraídas por aqueles que primeiro subiram os picos, resolveram alcançar níveis mais altos e foram também chamados para o alto. Foram chamados a olhar para o alto. Irmãos, o que isso traz para nós de ensino? Charles Spurgeon dizia, eu convido vocês a subirem para o alto. Convido vocês a saírem do nível do conformismo, da estabilidade terrena e buscar coisas superiores, coisas mais altas. Suba para Cristo. Suba até onde Cristo está assentado. Queridos, esse é o desejo do nosso Senhor. É claro que a gente consegue imaginar quando Paulo fez essa citação, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Ele está assentado, à destra de Deus. Queridos, então, eu quero finalizar essa pequena palavra desse momento, convocando você a buscar uma vida de intimidade com Jesus. Não fique assustado, não fique amedrontado, não cumule más notícias no seu coração. Não. Não estou dizendo para você ficar alienado, não.
Mas se você ouvir alguma notícia ruim, não fique preocupado. A palavra diz em 1 Pedro, lançando sobre ele, lá no alto, as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Amém, queridos? Vamos olhar para Jesus. Tenha os seus olhos voltados, a sua vida voltada para Jesus. Guarde o seu coração em Cristo. Estabeleça a sua vida em Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Todos que estiverem ouvindo esse vídeo, que tenham suas vidas para o Senhor. Volte-se para Jesus. Jesus quer dar vida nova a todos. Continue em oração, continue clamando para que essa pandemia seja dissipada, esse vírus. Estamos orando, a pastora e eu, estamos orando todos os dias, clamando ao Senhor, para que esse vírus seja desfeito. Não culpe ninguém, não tente achar culpado. Sabemos que o culpado é Satanás, porque ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Olhe para Jesus, suba ao alto, busque um plano mais alto para a sua vida. Deixa eu orar por você nesse momento. Pai querido, eu oro pelas vidas, eu oro pelas pessoas, pela igreja que está assistindo agora esse vídeo, pelas pessoas, Pai, ainda que não foram alcançadas pelo Senhor, que estão ainda no nível terreno, não buscaram as coisas do alto ainda, mesmo crentes que estejam nessa situação. Eu oro, Pai, para que haja despertamento, que o Senhor venha trazer vigor e forças a esses irmãos, que saiam do pântano, saiam do nível terreno e alcancem os picos, onde existe ar puro, onde existe saúde, onde existe vitalidade e alegria. Sabemos que Jesus Cristo está assentado à destra de Deus e é desejo dele que nós estejamos com ele. E ele vai se manifestar nessa terra. Ele vem buscar a igreja, ele vai arrebatar a sua igreja. E nós precisamos fazer parte dessa manifestação. Da mesma forma que ele vai se manifestar, diz o apóstolo, nós também nos manifestaremos a ele. Eu oro para que a bênção, a graça do Senhor Jesus e a paz do Senhor sejam fortes nos seus corações. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe as suas vidas. Receba esta palavra no teu coração. Em nome de Jesus Cristo, tenham todos um ótimo final de tarde, um ótimo final de semana e que o Senhor seja com vocês. Deus os abençoe.